9h25. Quem vai ao mercado já percebeu o preço dos alimentos nas alturas. Na inflação, inclusive no mês de janeiro, dos alimentos ficou em 1,06%. E tiveram a contribuição para as altas o preço do tomate, do café, mas teve um equilíbrio também da batata inglesa, do leite longa-vida, que pesaram menos no bolso, mas isso em janeiro, né? De um mês para o outro vai mudando aí a inflação. É o que espera o fechamento do mês para poder fazer esse levantamento. Então, a inflação de alimentos fechou, por exemplo, o ano passado com alta de 7,69%, bem acima do avanço da inflação geral, que foi medida pelo IPCA. Então, café, que ficou muito alto, né? Já desde o ano passado, então, óleo de soja, carne, e aí tinha o preço do leite longa-vida mais caro no ano passado, mas melhorou de preço em janeiro. Agora fica o questionamento, né? Se a gente corre o risco de ter mais um ano de inflação de alimentos acima até da média, sendo que nós aqui somos um dos maiores produtores de alimentos do mundo, né? Mas para entender um pouquinho mais, a gente conversa com o pesquisador da CPE-Exalc, o Tiago Bernardino de Carvalho, está aqui com a gente. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Prazer novamente estar aqui junto com vocês, a CBN. Muito obrigado. O que motiva esse aumento dos alimentos, principalmente dos itens que fazem parte da cesta básica, Tiago? Olha, é sempre importante a gente analisar. É claro que realmente o consumidor final, ele quer cada vez mais o alimento barato. A gente tem que entender um pouquinho o processo ao longo dos últimos anos, o que vem acontecendo no campo, ou também nos mercados internacionais. Um dos principais motivos, a gente teve, todo mundo sentiu ano passado, uma seca, né, uma estiagem muito forte no Brasil, muito calor, até as queimadas provaram isso, né? Então a gente tem realmente uma restrição na produção vindo de questões climáticas, não só no Brasil. Pegando o exemplo do café, né? A gente teve um problema também climático no Vietnã, que é o segundo maior produtor atrás do Brasil. Então a gente tem uma redução dos estoques mundiais, especificamente do café, que vem fazendo com que haja essa valorização. Quando a gente olha para a carne, também pegando o gancho da carne bovina, a gente tem uma redução da produção nos Estados Unidos e também a gente tem uma demanda maior em relação aos produtos brasileiros. Então, tem a questão climática, tem a questão da necessidade de aumentar a produção no campo, e aí a gente traz um fator importante que é o câmbio também. A gente está falando de um câmbio que sai de janeiro de 24, algo em torno de R$5, para janeiro de 25, algo em torno de R$6, né? E vale sempre lembrar que os custos de produção, seja do café, da soja, do milho, da pecuária, ele está muito vinculado com o dólar. A importação de fertilizante, insumos, né, adubo, corretivo, moléculas de medicamentos, então todo ele é vinculado ao câmbio. Então quando eu tenho um câmbio, isso impacta diretamente, faz com que aumente o custo de produção e consequentemente isso vai ser também repassado ao consumidor final. Então são fatores desde conjunturas econômicas até mesmo produtivas em relação ao clima, que explicou toda essa alta ao longo de 24. E aí tem algumas estratégias que o governo está pensando em adotar para incentivo, para liberação de crédito, né, com juros mais baixos, para, digamos, trazer esse equilíbrio. Dá para a gente pensar num próximo mês se pode ter uma variação diferente dos alimentos? Olha, o que é importante, né? Como eu comecei a nossa fala aqui, a agricultura, ela precisa de um tempo. Eu tenho todo um ciclo produtivo. Eu tenho ciclos anuais, tenho ciclos de safra entre safra. Por exemplo, se a gente comparar as carnes, né? Claro, evidentemente que eu tenho uma carne de frango que em 60 dias eu tô na mesa do consumidor. Pecuária bovina, carne bovina, é um prazo aí de pelo menos 2 anos e meio. Então eu tenho que entender toda essa maturação da atividade, assim como um ciclo do café, um ciclo de uma cana, pensando no açúcar, no etanol. Então, no curtíssimo prazo, é muito importante sim o governo estimular a produção, porque a produção maior vai fazer com que o preço do alimento caia. Então,
acesso a um crédito mais facilitado é fundamental. Toda essa dinâmica de apoio à agricultura, seja ela empresarial, familiar, faz com que aumente, sim, a produção, mas no curtíssimo prazo é mais um apoio, obviamente governamental em termos de linhas de crédito, mas a gente vai ter esse recurso aí, ou vai ter o resultado no longo prazo. Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência, tá? Enquanto isso, então, vamos fazendo os ajustes orçamentários aí no, né, a economia doméstica mesmo, para não sentir tantos os efeitos, né? Porque os alimentos acabam subindo mais do que o próprio salário, né? O reajuste do salário. Quero agradecer aqui a participação do Tiago Bernardino de Carvalho, que é pesquisador do CPEA-Exalc, conversando também com os ouvintes da CBN. Perdemos a conexão agora no finalzinho, mas para nos despedir aí do Tiago, que sempre nos ajuda aqui a entender um pouco do cenário, principalmente agrícola. 9h31.